Pessoal, que trabalho que me deu o YouTube aqui. A gente teve até que fazer de um outro jeito, porque não rolou pelo YouTube. Vamos fazer aqui pelo Facebook. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver se está rolando aqui também. Tá rolando. Então, vamos fazer aqui o nosso Canta e Conta de hoje, já que o YouTube nos cortou da tecnologia. Vamos fazer pelo Facebook e depois a gente sobe o vídeo pro YouTube, tá bom? Para todo mundo que acompanha o nosso canal no YouTube. Aqui o nosso Canta e Conta de hoje, já tá entrando aqui para ler as mensagens. Silencioso e aí a gente consegue ler as mensagens. Então é o seguinte, vamos fazer aqui o nosso Canta e Conta do Facebook. Que vai ser muito legal. Vai ser muito porque, legal afinal de contas, também. a gente se adapta a tudo. Nós estamos juntos com vocês, aí tudo dá certo. Não importa o por onde. Com quase meia hora de atraso, mas vamos nessa, porque hoje o papo é muito legal, uma continuação da semana passada. Para quem não viu, tá lá no nosso YouTube. O papo começou de uma maneira muito legal, aí não deu tempo, como sempre, não dá tempo de falar tudo. Desculpa. E aí, o que a gente estava falando? A gente estava falando justamente da influência das nossas palavras, das nossas atitudes, como isso afeta a educação dos nossos filhos, né? Modelagem, não é, Carol? Modelagem. Isso. Então, por favor, Tânia Calil, vamos apresentar tudo. Para quem nunca assistiu o Canta e Conta, conta aí um pouquinho como é que é a dinâmica aqui. Pessoal, boa noite. Eu tô aqui com a Carolina Salles, terapeuta, especialista em programação neurolinguística e psicóloga e coach. Carol é muito incrível. Boa noite, apresente-se. Boa noite, que bom estar aqui de novo com vocês. Apresente-se porque o Facebook tem muita gente nova, né, Carol? É verdade. Porque do YouTube todo mundo conhece. Verdade. Muito boa noite. Eu sou a Carol Salles, como a Tânia já falou. Eu sou psicóloga e coaching, especialista em programação neurolinguística, e a gente está aqui para conversar sobre um assunto bem legal que a gente, como já disse, a gente já começou semana passada, e aí a gente vai falar um pouco de programação neurolinguística pensando no assunto de hoje, nas palavras e nas atitudes que influenciam a educação dos nossos filhos. Olha aqui, a Vivian falou assim, ela é tipo super nani. Porque a Carol salva a gente com dicas tão objetivas e que colocam nós pais numa posição de quem olha para a situação, às vezes de uma maneira sempre parecida com o olhar que ela traz pra gente. A gente pode ver e ver poesia em várias situações do dia a dia que às vezes ficam ali meio encalacrada. E essa é muito importante, né, Carol? Sim. Como nós adultos nos comportamos na frente das crianças e como isso serve de modelo, de referência para toda a vida deles, né? A gente parou a semana passada em alguns momentos que um monte de gente pedia sugestões, né, Isso, Carol? Exatamente. Então hoje a gente vai falar um pouco de sugestões. A semana passada, acho que tem muita gente nova. A gente começou dizendo, né, vou fazer um resuminho bem rápido, porque daí a gente continua de onde a gente parou, exatamente, né? A gente começou dizendo que a gente entende o mundo, capta o mundo pelos nossos sentidos. Então, pela nossa visão, nossa audição, tato, paladar, olfato. A gente capta e processa na nossa mente por meio de três tipos de processamento, digamos assim, que é generalização, omissão e distorção. Então, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um pouquinho mais pra frente, quando a gente for falar das dicas. E aí eu explico um pouco mais o que é. E aí a gente diz o seguinte, bom, não tem como não ser um modelo, porque não é uma questão de ser um modelo ruim ou um modelo bom. Modelo a gente sempre vai ser. Por quê? Porque se a gente capta as informações por esses sentidos, imagina só, a criança ela está o tempo inteiro captando essas informações, e de quem? Especialmente do pai e da mãe. Então o pai e a mãe são modelos o tempo todo, né? Nós somos modelos sempre para alguém, porque sempre tem alguém nos olhando e a gente também sempre está olhando alguém que é modelo pra gente. E a gente faz uma coisa que eu já estava falando de modelagem, porque dentro da programação neurolinguística é o seguinte: a gente olha
né? Então a gente escuta, a gente sente e a partir disso a gente vai tirando informações, fazendo nosso processamento pela generalização, omissão e distorção, e é a partir daí que a gente cria o nosso modelo de mundo. Como é que a gente enxerga o mundo? Como é que a gente se comporta? Portanto, todas as palavras, todas as atitudes influenciam os filhos, sempre. Aí a gente vai pensar, bom, mas então como que a gente faz isso? De um jeito que fique mais interessante, porque se a gente conhece alguns caminhos, já que a gente vai influenciar de qualquer jeito, a gente pode fazer isso de jeitos que sejam mais produtivos ou que tenham mais a ver com aquilo que verdadeiramente a gente quer passar. E não com aquilo que a gente quer passar e passa diferente. Mas isso é muito legal, Carol, para quem não estava assistindo semana passada, ou para recapitular sobre o quanto a porcentagem, entre aspas, né, uma forma de mensurar isso, chega na criança muito mais o como a gente se comporta, isso, exatamente, né, do que o que a gente fala. A gente falou semana passada que 7% somente 7% da nossa comunicação é o conteúdo. Todos os outros 93%, na verdade 38% tem a ver com o nosso tom de voz, como, né, a nossa cadência, o nosso ritmo de voz, e 55% tem a ver com a nossa postura física, como a gente se coloca, quais são os gestos que a gente faz. Então imagina, 93% da nossa comunicação é não verbal. Vamos dar um exemplo, Lógico, para clarear para o lógico. pessoal que... Por exemplo, eu vou pegar até alguma coisa que a gente falou na semana passada. Quando a gente diz assim, fica quieto agora, fica quieto já. Imagina só, eu estou comunicando algo, né? Mas eu tenho uma linguagem não verbal completamente incongruente. E o que vai realmente ser lido ali? O que vai ser realmente recebido? Muito mais o meu tom de voz e a maneira como eu falei. Então, eu estou ali querendo com a intenção de que uma pessoa talvez fale mais baixo ou fique em silêncio. Ou se acalme, né? Ou se acalme. Só que o que eu verbalizei, como tem só 7%, o efeito disso é pequenininho. O efeito muito maior é de fato a postura, a tonalidade da minha voz, o meu olhar, a maneira como eu me aproximo. Então, quer dizer, o meu físico, ele tem muito mais, ele fala muito mais, 93% ele conta naquilo que eu comunico. Então, se a gente ficar atento, né? Então, e aí a gente também falou a semana passada o seguinte, quanto é importante a gente ter uma congruência, né? Daquilo que a gente está falando e daquilo que a gente está fazendo, a maneira como a gente está falando e fazendo. Por isso, a gente também falou na semana passada que é o seguinte, o corpo e a mente, eles formam um único sistema. Então, quando a gente fica mais atento ao corpo, até a nossa postura, isso tem um efeito na nossa percepção, no nosso estado, na verdade, no nosso estado de espírito, e tem lógico, influencia diretamente o nosso estado emocional e, claro, vai fazer um efeito enorme na nossa comunicação. Então, a gente fez aqui a semana passada um exercício, foi muito bacana. Quem quiser lá no YouTube assistir o nosso vídeo da semana passada para fazer o exercício, vale a pena. Vale a pena, que pode ser bem legal. Mas aí a gente começou a falar de coisas mais concretas, né? Assim, então, como é que uma coisa é a congruência, fantástico, é imprescindível que a gente tenha congruência. A gente também falou de palavras de afirmação, palavras mais afirmativas, não necessariamente palavras de afirmação, mas, por exemplo, é muito comum a gente dizer, não cai, não mexe, cuidado para não cair, né? Então, você já vai dizendo o que você quer, na verdade, evitar, né? E muitas vezes, se a gente fala simplesmente, cuidado, mantenha-se seguro, preste atenção, ao invés da gente dizer, talvez, não anda tão rápido assim, né? Não vai tropeçar, Não vai tropeçar. Então, assim, anda mais devagar, fica atento ao caminho, né? Não pisa nessa grama. Ao invés de dizer, olha, o caminho é por aqui, vamos por aqui. Então, a gente também falou sobre isso na semana passada, o quanto é importante a gente usar palavras, evitar o não. E por que evitar o não? Porque o nosso sistema límbico, ele não capta o não. Então, no primeiro momento, a gente tem que ir até fazer um processo mental aqui, indo até o neocórtex mas cair, aí eu pego a referência do cair para daí eu entender que é não, para o meu cérebro entender que é não cair. Então a gente também falou, né, dessas palavras afirmativas. Carol, sabe o que eu acho muito legal disso tudo? Porque muitas vezes
se ouve em vários lugares, a gente lê coisas, até, né, existem crenças a respeito que chegam em vários lugares, deixa eu ver se eu vou ser clara. Para falar, o seu pensamento te leva, associa muito isso à religiosidade, acredita que você faz de um jeito ou de outro, sem muita, ou parece meio místico falar isso, mas quando você fala é muito interessante porque isso é uma programação que acontece mecanicamente no nosso neurológico, cabeça. Isso, exatamente. Então não é só falar, se você fica falando não para o seu filho, ele vai acreditar que é não. Isso também acaba acontecendo, mas por que isso ocorre? Porque realmente a estrutura, né, mental, física, recebe isso de uma maneira que tem essa lógica. Não é só uma coisa da boca para fora ou crença. Não, ela absolutamente. Acontece dessa maneira. Deixa eu só interromper um pouquinho, porque tem muita gente dizendo que está travando e tem muita gente dizendo que está normal. Eu acho que às vezes se você tirar aqui do Facebook, né? Aqui no Facebook tem uma opção do vídeo estar em HD ou não em HD. Talvez se você tirar a opção HD, melhore um pouquinho, tá? Porque tem algumas pessoas dizendo que está travando e para outras tantas está normal, né? E o live do Face acaba travando um pouquinho mais mesmo. Então, a Ivete Aparecida acabou de dizer que não está conseguindo assistir porque está travando muito. Tenta tirar o HD do seu vídeo, porque aí o streaming acho que vai ficar com uma qualidade um pouquinho pior, mas pelo menos você consegue acompanhar ao vivo, tá? E eu queria mandar um abraço para todo mundo, porque tem muita gente participando, muita gente mesmo. Acho que aqui as pessoas conseguem até escrever mais, assim, real time, do que no YouTube. Então, vou mandar um beijo aqui para algumas pessoas. A Cláudia Araújo, ela disse parabéns pela contribuição que estão dando para trazer conteúdo para pais e filhos com qualidade. O Emerson Freitas disse, muito bom, conheci o projeto antes do nascimento da minha filha, que nasceu dia 10 do mês passado. Não, dia 10 passado, agora. Parabéns. Há 3 dias. Parabéns, Emerson. A Vivian Pegoretti, que sempre acompanha a gente. O Vinícius Villa está acompanhando a gente também aqui no Facebook, mas ele disse que está travando. Mas enfim, a Joana Dark. Tem muita gente, a gente vai dando beijos aqui. Carol, você precisava mandar um beijo para alguém, não precisava? Sim, mas vocês podem mandar também. Sim, para 2 meninas muito princesas, a Júlia e a Giovana. A Júlia e Giovana, muitos beijos. Suas grandes pequeninas que assistem aqui e pro papai delas, que é o JP, o João Paulo. João Paulo, muitos beijos. Valeu. Júlia e Giovana, espero que o papai da Júlia e Giovana tenha visto lá no YouTube que deu problema e que tenha mudado para a página do Facebook. Eu avisei aqui, acho que eles viram. A gente está migrando. A Gabriela Reis, a Malena Vale, a Bianca Rego, enfim, muita gente mesmo. Bacana. A gente vai mandando beijo. Agora a Carol vai seguir com a resposta. Então um pouquinho para seguir. Vai! Então, para recuperar dessa travação toda. Do nosso canal de comunicação. Então é o seguinte, eu vou cantar uma música aqui que eu fiz há pouco tempo e a gente acabou de lançar o vídeo em homenagem também ao Dia das Crianças, que foi ontem. Aliás, um beijo para todas as crianças do mundo que iluminam tanto as nossas vidas todas, né? Porque todo dia é Dia da Criança, enfim, mas como tem uma data específica para a gente comemorar, ontem foi o Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida também. Então, essa semana, Carol, a gente lançou um vídeo novo junto com o pessoal do Bob Zoom, da turminha lá do Bob Zoom. Um vídeo muito legal que a gente preparou especialmente para o Dia das Crianças, uma canção minha que eu fiz inspirado justamente em toda a criançada. E a música chama O Mundo da Criança. E faz assim, ó. O mundo pelos olhos da criança é mais bonito, bem mais legal, é diferente, mais contente e mais divertido. Sensacional, é multicolorido e animado, é cheio de amigos engraçados, é um mundo que todo mundo gostaria de ter.
E esse mundo da criança é mesmo incrível. Só pra dizer, aqui tudo acontece, todo sonho é bem possível. Vem conhecer, tem muita brincadeira e gargalhada. A festa é verdadeira e liberada, nesse mundo que todo mundo gostaria de ser. Criança faz o mundo mais feliz, muito mais. Criança faz de conta que é bom demais. Criança canta e dança e faz a vida maior. Criança é esperança de um mundo melhor. Criança faz o mundo mais feliz, muito mais. Criança faz de conta que é bom demais. Criança canta e dança e faz a vida maior. Criança é a esperança de um mundo melhor. Grandes, pequeninos, Bob e Zoom. É isso aí. Já eu nunca vou poder te ajudar, pelo menos na introdução e no encerramento. Ah, é verdade, sabe por quê? A Tânia não consegue assoviar. Tenta assoviar. Não! Assovia o normal assim, diferente. Não consigo. Só pra mostrar como Não é é que eu ela não sei assobiar, olha lá. É porque Vai. o meu assobio não muda de É tom. monotônico, é monotônico. Vai. Ai, isso foi só um momento zoada. Mas, Carol, eu recebi aqui uma pergunta muito legal, que eu já vou achar de quem, mas é uma dúvida muito bacana. Ela falou, como é que a PNL pode me ajudar nos momentos de birra? Como esses comportamentos todos que a gente tá falando ajuda, né? Perfeito, ótimo, porque daí a gente já Que sai a birra, um pouco... às vezes, daquela... E aí tem uma coisa muito legal, porque assim, ó, dentro da PNL, a gente entende que a comunicação é de responsabilidade do comunicador. Então, mesmo que a criança esteja ali fazendo a maior birra, você quer comunicar algo para ela, então a responsabilidade do comunicador a responsabilidade da comunicação é do comunicador, então é sua. E aí a PNL também diz uma outra coisa, calma que a gente vai pro como então fazer isso, né? Também diz uma outra coisa, que se você tá fazendo uma coisa e essa coisa não tá surtindo efeito, você faz outra. E outra. Agora, outra realmente diferente da que você acabou de fazer. Porque se você faz mais do mesmo, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, e é muito comum, quando uma criança tá em birra, a mãe ou o pai fazem várias coisas e nem sempre tem, de fato, o efeito que quer, o efeito que você deseja. Agora, também na PNL a gente diz o seguinte, inexiste a resistência. Então, inexiste a pessoa que não vai realmente fazer uma mudança de comportamento. Elas fazem uma mudança, você pode influenciar alguém sim para ter uma mudança de comportamento, inclusive na birra. Agora, como fazer isso? Né? Qual é o pulo do gato para conseguir fazer isso? Porque se a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se o que você tem ali é simplesmente você está tendo um resultado e às vezes o resultado está muito distante do que você quer. Então, muda de estratégia, faz algo diferente. Mas o que fazer diferente? Aí a gente tem uma coisa dentro da PNL que a gente já falou aqui rapidamente, mas que eu acho que hoje é oportuno porque tem tudo a ver com linguagem, tem tudo a ver com atitude, que é rapport. Essa palavrinha que vocês já ouviram, né? O que é o rapport? Rapport é um estudioso francês que identificou não é exatamente uma técnica, mas algo que acontece naturalmente, que é a gente entrar em sintonia. Quando a gente entra em sintonia com o outro, é muito mais fácil auxiliar a pessoa a sair do estado em que ela está. Então, mesmo que seja um estado de birra. Então, como é que isso acontece, né? O rapport, ele é assim, como você entra em sintonia com o outro. Deixa eu só explicar uma questão ainda técnica, não, o efeito do rapport. O efeito do rapport é que ele se comunica com o inconsciente do outro, e ao se comunicar com o inconsciente do outro, é como se o outro estivesse fazendo a leitura, peraí, tem alguém aqui que me entende, porque tá muito parecido comigo. Então, quando eu consigo acessar esse ponto, eu fiz rapport. Agora, como acessar esse ponto? Tem alguns caminhos específicos para a gente fazer isso. Vou de novo dar um exemplo de uma
trazer para um exemplo concreto, aí a gente pensando como. Talvez assim, duas crianças brincando e super inteiradas uma com a outra. Quando elas estão, assim, aquela brincadeira que está indo super bacana. Normalmente, elas estão ali, elas estão falando o mesmo, se você olhar de longe, elas estão falando o mesmo tom de voz, uma complemento que a outra faz, porque tem ali naturalmente um rapport, tem ali naturalmente uma sintonia. Então, uma quer fazer uma coisa, a outra complementa, mas se você olhar de longe, muito provavelmente você vai observar trejeitos parecidos entre uma e outra. Você vai, talvez elas olham para o mesmo lugar, elas falam as mesmas coisas. Por quê? É quase como se os inconscientes estivessem se comunicando, então isso acontece naturalmente. E os inconscientes se comunicam e aí ficam em sintonia. Então fica muito mais fácil fluir o que você está fazendo com outra pessoa. Então, numa situação que ele não está acontecendo, que o rapport não está acontecendo naturalmente, como no caso de uma birra, você trazer o rapport para te ajudar a intervir naquela situação, a influenciar naquela situação. O rapport você espelha, que é diferente de imitar, né? Porque imitar fica mecânico. Espelhar é muito sutil, é muito elegante. Eu vou espelhar o tom de voz da criança. Eu vou espelhar, talvez até se ela estiver fazendo alguma movimentação na face, eu posso espelhar essa movimentação da face. Carol, posso só fazer um parênteses? É muito legal nós, pais, sempre nos observarmos para fazer isso. Porque para fazer esse primeiro passo tão fundamental, que às vezes vai salvar uma situação, muitas situações, a gente tem que se observar e sair dessa frequência mesma, né? Que a gente muitas vezes fica. Isso, por quê? Porque senão não tem como observar o outro, sinceramente, para tentar fazer assim. O rapport, ele solicita desapego e desprendimento de si mesmo. Porque você vai sair, por exemplo, inclusive do seu ritmo respiratório, para espelhar o ritmo respiratório de quem você quer entrar em rapport. Então, por exemplo, se a criança está em birra e está ofegante, você vai iniciar um contato com ela, inclusive espelhando o ritmo respiratório. Você pode, por exemplo, falar no ritmo que ela está respirando. Olha, que é um desafio, é prática, né? Falando, nossa, mas que coisa mais técnica. É prática. Isso depende muito do que a Tânia acabou de falar. Da gente ser capaz, primeiro da gente se observar e da gente observar o outro e se desprender do nosso jeito para estar no jeito do outro, para entrar no universo do outro. O rapport é um jeito muito interessante de respeito, né? Quando a criança está em birra e você está ali dizendo para ela, mandando mensagens não verbais, sai da birra, sai desse estado, sai, você está de um jeito muito sutil, desrespeitando completamente, né? E aí você estimula o que ela quer dizer. Agora, quando você consegue se conectar a ela, como fazer essa conexão? Espelhando o ritmo respiratório, espelhando o tom de voz que ela está usando. Mas ela está berrando. Ok, você vai no primeiro momento sim falar num tom mais alto, porque quando a gente entra em rapport verdadeiramente, no segundo momento o que acontece, a gente muda e a pessoa muda junto com a gente, porque a gente consegue trazer a pessoa para uma... Sintonizou e aí exatamente, está cada uma numa estação de rádio, está cada um numa estação de rádio. A hora que eu faço uma conexão, eu consigo aqui ficar, estamos os dois na mesma frequência. Estando na mesma frequência, se eu faço uma movimentação, o outro me acompanha. A Érica está comentando aqui, a Érica Távio, o seguinte: você poderia falar um pouco, acho que tem muito a ver com exatamente esse momento, falar sobre o tom de voz na hora de uma repreensão maior, pois acho complicado buscar o equilíbrio. O equilíbrio emocional nessa hora é difícil controlar. Eu acho que volta para esse passo de, por mais que o adulto esteja na emoção, dominado, querendo, né, às vezes dar um grito, voltar para ouvir qual é a sintonia da criança, né, para poder equalizar. Porque o efeito, eu imagino que quando você queira colocar um limite, ou o objetivo maior
não é que você tenha uma autoridade ali, né? O objetivo não é esse. E aumentar o tom de voz ou ir de um jeito impositivo, normalmente ele vai gerar, de fato, um distanciamento. Então, se o objetivo é realmente esse distanciamento, se posicionar, ok, você fazer esse caminho, né? Agora, se o objetivo é verdadeiramente colocar um limite, verdadeiramente ajudar o filho a reconhecer que existe limite, você pode fazer isso sim, de uma forma... Porque lembra que a gente falou há pouco que o que é mais importante é os 93% é a maneira como a gente fala. Então, se você sabe o que você quer transmitir, mesmo que você queira transmitir uma autoridade, que é diferente de autoritarismo, mas se você quer transmitir uma autoridade e você se coloca num tom de voz, mesmo que seja mais baixo, porque a autoridade não é sinônimo da gente berrar, é uma ilusão a gente achar que quem se comunica bem é quem fala muito e quem coloca autoridade é quem fala alto, absolutamente. Se você tiver uma congruência no seu corpo, primeiro, né, se você tiver rapport com aquela criança, se estiver em rapport com aquela criança, se você tiver uma congruência, uma comunicação congruente, que é diferente de eu falar uma coisa e estar fazendo outra, é muito mais fácil você sim se posicionar, colocar um limite com respeito, porque o rapport ele te dá essa possibilidade de respeito, e é muito mais fácil você tirar uma criança de um estado de birra, ou de um estado de provocação, ou de um estado de testar limite, quando você entra em rapport, do que quando você fica num distanciamento. Né? E rapport, isso, é você, de novo, eu vou retomar, porque na prática, eu sei que às vezes existe um monte de dor, mas como que eu faço rapport, né? Então, que não é entrar no jogo, né? Isso! Não é perceber o jogo, né? Isso. E que é respeitar, né? Principalmente isso. Porque eu não tô aqui... O meu jeito... Isso é uma premissa muito importante para se ter rapport, né? O meu jeito não é melhor que o dele. Quer dizer, ele tá em birra, ele tá fazendo birra. Deixa eu entrar aqui com esse jeito, porque é melhor ele sair da birra agora. O meu jeito não é melhor, ele tá fazendo ali o melhor que ele pode fazer, esse é o melhor, com o estado emocional que ele tá, na percepção que ele tá tendo do mundo, ele tá fazendo o melhor que ele pode fazer, como eu aqui também posso fazer o melhor. Primeiro é respeitando, que esse modelo é muito diferente, aliás, pode ser diferente do que eu queria, tá todo mundo olhando, pode acontecer um monte de coisa, mas é a nossa capacidade mesmo de sair disso. Ok, como é que ele está falando? Com que tom de voz, com que ritmo de fala eu vou fazer, eu vou entrar aqui nessa conversa, de que jeito que eu vou aqui verdadeiramente fazer uma conexão para ajudá-lo a sair desse estado de birra. Então, né, espelhamento em que sentido? Espelhamento, de novo, no ritmo respiratório, no tom de voz, nos gestos, se a criança está gesticulando, nos movimentos faciais, nas frases que ela usa ou nas palavras que ela usa. E um outro jeito ainda também de entrar em rapport, entrar em sintonia, é usando os canais de comunicação, né, que a gente tem, os canais auditivo, sinestésico e visual. Então, como é que eu vou explicar o que isso significa para dizer no concreto como é que a gente pode fazer isso. Então, a gente percebe o mundo, como eu disse no início, pela nossa visão, nossa audição e pela nossa sinestesia. E a gente tem algumas pistas de acesso para saber em que canal que a gente está funcionando. Então, aqui a gente consegue ver? Consegue, né? Consegue. Aqui a gente tem uma carinha. Tô em qual... A gente está lá. Isso, ou pode ser aqui também. Então, tá bom. A gente tem uma carinha aqui e a gente tem, né, o lado direito, o lado esquerdo. Como que a gente sabe das pistas de acesso? Se a gente olha sempre para cima, é sempre o canal visual que está funcionando. Se a gente olha para o meio, é o canal auditivo, e aqui de um lado é o canal sinestésico, né, para baixo de um lado é o canal sinestésico, do outro lado é o diálogo interno. O que isso significa, né? Aliás, tem mais uma informação junto. Quando eu estou olhando para cima e para a direita, eu estou no canal visual e eu estou construindo uma informação. Quando eu estou no visual à esquerda, eu estou me lembrando de uma situação que eu vejo a imagem dessa situação. Quando eu estou aqui no auditivo, também à direita, eu estou criando um som novo, aqui eu estou recordando um som antigo. Quando eu estou aqui na direita para baixo, eu estou na sinestesia, e na esquerda para baixo, eu estou na conversa comigo mesma, no diálogo interno. Então, se você consegue
olhar para a criança. E, por exemplo, no momento de birra, você faz, sei lá, qualquer pergunta que seja. Seguramente, o olhinho dessa criança, ele vai para algum desses lugares. Por quê? Porque é assim, nós somos uma máquina muito perfeita, mas é muito incrível a nossa máquina. E assim, é assim que o cérebro funciona. A hora que ele vai buscar informação, ele vai buscar uma dessas informações. E aí, se eu capto qual é o canal que ele está funcionando e converso com ele, ou faço ali uma conexão com ele naquele mesmo canal, isso também tem um efeito. Tá bom, mas o que é isso que você está falando? Né? Então, o que é, por exemplo, eu digo assim, a criança está em birra, eu pergunto, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? E aí ele começa dizendo assim, o fulano me falou isso, e eu não gostei disso, porque ele falou. Então, ele tá aqui, certamente, o olhinho dele, muito provavelmente, vai estar no meio, porque o fulano falou, eu ouvi, são termos que nos remetem a qual dos sinais? Auditivo, visual ou sinestésico? Auditivo. Auditivo. Isso, estrelinha. Então, exatamente, ao auditivo. Se a criança diz assim, porque eu bati o meu pé e tá doendo, então ela tá ali, pela fala dela, e provavelmente o olhinho dela, muito provavelmente, vai ali pra baixo, porque ela tá num canal sinestésico. Eu senti, tá doendo, né? Eu tô falando de palavras até pelo tom de voz, pelo estilo da voz, né? Eu tô sentindo, né? Agora, se é uma criança que fala, porque eu vi, eu quero ver o meu desenho, ele não deixa eu ver o meu desenho. Eu tô falando né, provavelmente, pela fala dele, talvez ele esteja funcionando num canal visual, e eu posso confirmar isso olhando, né, verificando qual é o olhinho dele. Onde é que tá o olhinho dele? E se eu consigo, então, dar para ele algumas informações naquele canal, então, por exemplo, se ele me diz, o fulano falou que X, né, que eu sou bobo, e ele, enfim, aí você pode dizer para ele, então, você pode conversar com ele nesse mesmo canal. Então, o fulano falou, e o que agora você pode, ou nós podemos falar de diferente? Então, eu tô aqui trazendo eu tô no canal de fala, né? Mas começando a pensar numa solução. Ou eu tô falando, ou posso dizer, e como foi que você, e o que exatamente você ouviu? Se eu só disser o que exatamente você ouviu, também já estou usando uma outra coisa da programação neurolinguística, que é metamodelo, mas eu também estou aqui falando no canal, quando eu pergunto o que exatamente você ouviu, eu entendi que ele está funcionando num canal auditivo, porque ele está me falando que o fulaninho falou alguma coisa. Então eu pergunto para ele o que exatamente o fulaninho falou, né? Então eu estou, de novo, devolvendo uma pergunta para ele no mesmo canal. Se ela está funcionando num canal sinestésico, né? Então porque tá doendo, porque eu tô sentindo, porque você pode dizer, então deixa eu ver já é auditivo, visual, né? Mas deixa eu sentir também. Onde exatamente que você tá sentindo isso? Então, de novo, você tá ali falando com a criança no mesmo canal sinestésico. E a mesma coisa para o visual. Então, se ela está falando de uma imagem, de algo que ela viu, ou de algo que ela não está vendo, ou de algo que ela quer ver, eu posso também, de novo, eu quero ver o desenho, ele não me deixa ver o desenho, porque eu quero ver o desenho. Então, tá bom, então, o que a gente pode aqui, talvez assim, como exatamente ele não está te deixando ver este desenho, ou o que exatamente está acontecendo que está te impedindo de ver o desenho. Você traz a mesma linguagem que a criança está usando, ou dependendo do canal que ela estiver usando, pode ser que ela nem traga a linguagem, mas se você identifica, você consegue também usar uma linguagem que fale daquele canal em que ela está. Isso, claro, é uma coisa mais complexa da programação neurolinguística. A gente está aqui falando de um jeito muito sutil, muito rapidamente. Talvez depois eu possa até descrever algo mais... Tem muita gente adorando, falando que quer saber mais, que quer entender melhor. Mas, uma colocação como mãe aqui, que eu acho mais rico para começar a poder fazer isso, é a questão do... É tão delicado porque é você poder estar junto, estar em sintonia, mas não se misturar. Porque a criança, quando está numa birra, ela está dominada por alguma emoção, alguma coisa ali. Se a gente vai na mesma forma de querer ou limitar aquele comportamento, ou
de constrangimento, ou de para de gritar, que é, a maioria das vezes, porque acontece com uma frequência, né? Isso com as crianças. Talvez porque a gente sempre está nessa também frequência de não querer que aquilo aconteça. Mas para dar esse primeiro passo e poder olhar para essas dicas, tem que dar um passo atrás nessa birra. Porque não está envolvido. Porque pode ser tão fácil quando a gente dá esse passo atrás. E se a gente pensar exatamente, né, no tema de hoje que fala a linguagem e as nossas atitudes influenciam as crianças o tempo inteiro. Eu falei aqui no começo, não tem como não influenciar. Então, se eu conheço da minha linguagem, da minha postura, das minhas limitações, se eu faço uma movimento, né, até de estar centrada, de estar inteira, eu consigo me colocar, né, que a gente já falou aqui num vídeo há um tempo atrás, de posições perceptivas, né, de sair daquela posição, de me distanciar para não entrar naquela vibe, porque o que eu fizer eu vou influenciar. Agora, como que eu quero influenciar? Eu quero influenciar de um jeito que eu vou quase colocar fogo, né? Colocar fogo na fogueira. Mesmo sem querer, né? Mesmo sem querer, porque assim, eu vou com a intenção de acalmar, mas eu vou de um jeito que eu estimulo ainda mais a raiva. Então, ficar atento à linguagem, ficar atento às nossas atitudes, tem a ver exatamente com isso, né? Tem a ver com eu realmente fazer valer a minha intenção, porque a intenção é que pare a birra, ou é que pare a briga, ou é que a intenção. Mas aí a gente, na nossa incongruência, sem querer, com a melhor intenção do mundo, a gente vai lá e faz algo na contramão, né? Então, agora, esse distanciamento. Carol, deixa eu só fazer uma pergunta que tem a ver também. Então, essa coisa dessa influência, né, dessa congruência que a gente tem que ter como pais ou como educadores e tal, e as crianças estão sempre muito antenadas. Sim. Isso é fato, assim. Pais, por exemplo, que brigam muito na frente dos filhos, isso pode incentivar uma reação mais, como diz, mais enérgica, ou da criança se tornar também mais agressiva, ou pais que são muito, sei lá, que não demonstram muito carinho, isso também passa para o filho, assim, de tipo, o filho também não desenvolver isso de ser carinhoso, ou de pais que são muito alegres. Isso influencia de uma certa forma? Absolutamente tudo influencia. A questão é que, assim, cada um, nós temos a nossa singularidade. Mesmo a criança, ela tem a singularidade, né? Aqui a gente já falou disso também. Vocês têm duas crianças em casa e por mais que vocês possam se aproximar delas de jeito parecidos, elas fazem leituras completamente diferentes de tudo, porque ela tem uma singularidade. Então, claro que sempre a singularidade é o que vai comandar como que ela vai receber tudo isso, porque ela tem uma singularidade, ela faz processamentos. Agora, ela vai receber tudo isso, ela vai absorver tudo isso. Isso é modelo para criança. Isso é fato, porque né, então assim, da onde que ela está tirando o modelo de homem, de mulher, de pessoa humana, de pai, de mãe, é exatamente dali. Como é o processamento que ela vai fazer, a gente não tem absolutamente controle, porque tem a singularidade. Sim, claro. Mas seguramente tudo influencia, né? Mas o que você acha que influencia mais ou depende muito? Porque eu converso muitas vezes com alguns pais, e até mesmo aqui em casa. Às vezes as nossas filhas têm certas reações que a gente fala, de onde ela tirou isso? Será que é da escola? Mas eu acho que muitas vezes não é exatamente igual, né? Não é exatamente igual, mas assim, por exemplo, a gente fica tentando identificar. Pô, da onde ela tirou essa reação? Será que é da novelinha que ela tá vendo? Será que é de algum programa do YouTube que ela se liga? Aí, a minha questão é essa, assim, muitas vezes a gente não percebe que tá tirando da gente mesmo, né? A gente, tipo, que a gente dá esses exemplos e não percebe. E aí fica depois tentando, pô, será que ela viu isso no YouTube? E você sabe que acontece o seguinte, a gente apreende o mundo, né? Eu falei no começo rapidamente, por generalização, omissão, distorção. Então eu vou pegar isso que você está falando, pegar carona nisso para dizer de generalização, distorção e omissão. Que são os nossos 3 processamentos, né? Então por que faz tanto efeito, por que é tão real que o modelo de fato influencia a criança? Porque assim, tudo que a gente vai vivendo
isso é para a criança, para o adulto, é o nosso funcionamento, né? A gente tende a generalizar. Então, por exemplo, escovar o dente, tomar banho. A gente não pensa todos os dias por onde é mesmo que eu começo a escovar o dente. Qual é mesmo o lugar que eu vou começar a me ensaboar? Não, é automático. A gente generaliza e a gente vai fazendo tudo. Então, a criança aprende o mundo também fazendo generalizações. Então, ela olha num determinado contexto o pai e a mãe falando desse jeito, ela generaliza, dá para eu usar isso em outros contextos, e aí ela pode generalizar e usar em vários outros contextos aquela mesma situação. Por quê? Porque eu posso descontextualizar, tirar do contexto e pegar só o comportamento, a atitude ou a linguagem e levar para outros lugares. É uma generalização. Uma outra coisa que também a criança faz, nós adultos também fazemos, porque também é do nosso modelo mental, é distorcer, né? Então, a gente pega uma informação e acrescenta outra. Eu costumo dizer assim, a gente brinca, né? A gente alucina. Então, do tipo, né? Sei lá, por exemplo, quer ver uma alucinação bem fácil da gente fazer aqui agora, nesse momento. Imagina aí uma paisagem colorida. Imagina uma paisagem colorida. Todo mundo imaginou uma paisagem colorida? Bom, seguramente cada um distorceu a paisagem colorida de um jeito. Porque eu dei duas informações muito pequenas. O restante da paisagem colorida foi a nossa alucinação, a nossa imaginação. Né, que a gente fala sempre da imaginação. Eu posso tudo se puder imaginar. Exatamente. Então, o que acontece? É a mesma coisa no aprendizado da criança. Ela também tem algumas informações e ela coloca ali informações. Então, por exemplo, sei lá, se ela, né, você falou do pai e da mãe brigando, se ela vê o pai e a mãe brigando. Meu pai e minha mãe estão brigando porque não gostam de mim. O porquê não gostam de mim veio da cabeça dela, né? Isso, mas ela pode muito, né? Muito. Então, porque ela faz uma distorção. Fazemos isso o tempo todo, não só com isso, fazemos isso com coisas que são produtivas e improdutivas, porque, de novo, eu vou repetir, é assim que o nosso cérebro funciona. A gente também faz por omissão, a gente também apreende o mundo por omissão, fazendo omissões. O que é isso? Por exemplo, se uma criança estiver entretida, brincando, sei lá, montando, sei lá, um Lego, a mãe diz assim, vai tomar banho. Ele nem escuta. Por que não escuta? Não é de pirraça, nada. Simplesmente porque a gente o nosso cérebro, ele omite, assim, a nossa mente inconsciente capta todos os estímulos. Mas a nossa mente consciente, ela não capta, não é que ela não capta, mas ela não leva a consciência. Então é verdadeiramente quase como se ele não tivesse ouvido mesmo aquilo que você está falando. Acho que as mamães percebem isso com bastante frequência. Porque 10 vezes. Não, e você vê que a criança está em outro, né? Outro local. Quer dizer, ela está completamente envolvida num outro universo. E a gente, no mundo adulto, a gente também faz isso. Por quê? Porque é um jeito do nosso cérebro funcionar. Então a gente funciona, a gente aprende o mundo com generalização, omissão e distorção. Olha só que legal que a Rosângela, que também sempre acompanha a gente, Gomes, falou, porque ela é professora, né? E ela diz assim, muitas vezes os pais vêm perguntar, né, para a professora. Alguém grita com ele aqui na escola? Por que alguém grita com ele aqui na escola? Ela tem gritado muito em casa. Aí fala assim... aí o José no mesmo instante vira e grita, espera menina, eu tô falando com a professora. Nossa, é muito comum. É muito comum, exatamente. A incongruência que a gente nem percebe, porque a gente tá tão no automático e funciona tão no automático que não percebe as incongruências que a gente tem da linguagem verbal e não verbal. De novo, 7%, 93%. Imagina, se houver uma incongruência, o que vocês acham que vai ser válido? Mas olha, eu vou dar um exemplo tão bonitinho que aconteceu comigo. Eu não sei, eu vou saber explicar exatamente como foi. Mas como a criança também te resgata de várias coisas que você às vezes vai apresentando para ela, e quando você sai daquilo, ela também te lembra. Isso dá um orgulho, uma sensação de orgulho, de falar, ai, obrigada, porque a criança é capaz de resgatar o pai, né, e a mãe. Não do que ele só pregou, né? Isso que você falou da fala, mas de como se comportou. Eu tava indo com as meninas em algum lugar esses dias, aí tava muito coisa do trânsito, não sei o quê. Aí a Laura falou pra mim assim, mãe, não fica assim. A gente tá indo lá pra gente se divertir. Então tá tudo bem. Não importa se a gente chegar um pouquinho atrasado.
E é muito legal, porque é geralmente o que quando a criança está muito... Tá tudo bem, vai dar certo. Então, quando você tá, ela capta e fala, ué, mas minha mãe sempre fala que tá tudo bem, que a gente tá indo para... que não vai acabar o mundo, né? E ela te devolve isso numa situação, não que você tá achando que vai tudo acabar, como às vezes a criança acha, mas ela tá vendo você meio fora do prumo, né? Ou muito agoniada, ou muito ansiosa. E ela te traz aquilo que ela já internalizou, né? Porque em algum momento, muito provavelmente, você fez isso com ela, alguém fez isso com ela. Quer dizer, ela traz para aquela situação. Porque, de novo, a gente generaliza, viu uma situação num determinado contexto, a gente consegue usar. Olha, e é exatamente isso que acontece. Então, não é só para os exemplos que são, talvez, improdutivos. É porque é produtivo. É assim que a gente funciona. Generalização, omissão, distorção. Então, isso vai acontecer. E aí, se a gente consegue trazer mais modelos produtivos, ela vai generalizar mais modelos produtivos. Ela vai fazer mais associações de questões produtivas do que improdutivas. Porque eu posso distorcer, do mesmo jeito que eu posso distorcer meus pais brigaram, então não me amam, eu também posso distorcer... todo mundo me ama, porque minha mãe e meu pai me amam, né? exatamente. Exatamente, é uma distorção. Eu sou amada. Então, qual que é? Né? Porque a gente vai funcionar com distorção, omissão, generalização. Só que elas podem ser feitas de um jeito muito, muito mais interessante. Né? E aí, isso que você estava dizendo é uma coisa muito legal, porque são pequenas ações que a gente pode ter e como faz diferença na vida da criança, né? Por exemplo, se diante de um desafio, sei lá, o pneu do carro furou, a gente consegue ver 3 motivos de gratidão. 3 motivos de gratidão. Então, nossa, ai, puxa vida, o pneu furou. Bom, mas eu tenho um carro. Bom, também é só consertar, porque é só um pneu. Nossa, eu tô super saudável, tá todo mundo aqui saudável. Se a gente consegue, por exemplo, é uma coisa, né, também, porque a gente vai influenciar de todo jeito. Então, como pensar em influências que podem ser mais agregadoras para a criança, mais impulsionadoras, mais libertadoras, que podem ajudar ela a ter atitudes que sejam melhores para ela mesma e para a família e para todo mundo. Então, por exemplo, com gratidão, nas palavras que a gente usa. Semana passada a gente começou a falar um pouquinho das palavras, né? Quando a gente às vezes fica repetindo, ai, a vida é tão difícil, né? É uma luta, é uma guerra, nossa, como é difícil. Não tá fácil. Não tá fácil. Então, quer dizer, é a nossa linguagem, mas e talvez a gente pode dizer, nossa, a vida é uma oportunidade. Nossa, quanta oportunidade a gente tem. Nossa, hoje tem mais um desafio, né? Quando a criança diz, sei lá, nossa, eu tenho que ir para a escola, eu não quero ir para a escola, eu sou obrigada a ir para a escola. Mas o que te obriga a ir para a escola? Né? O que você vai... então vamos ver se, por exemplo, você já tiver feito a gratidão e ela souber disso, mas o que a gente podia ver de gratidão aí? Né? E o que aconteceria se você não fosse para a escola? Quer dizer, são jeitos muito sutis mesmo. Nossa, mas que ampliam, porque muitas vezes o que acontece, a criança fala assim, eu não quero ir para a escola, mas você tem que ir para a escola. É sua obrigação ir para a escola. Vai para a escola. Não tem uma criança fora da escola. Não tem todas as crianças vão para a escola. Né? Então, a gente generaliza. E você vai para a escola. Muitas vezes, no momento da rotina, existe uma impaciência, e aí a gente vai por esse caminho, né? De dar a solução, de colocar a solução com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e talvez se a gente ali ajudar a criança a transformar, né, a generalização, omissão e distorção, para ela poder talvez fazer algumas conexões. Então, por exemplo, eu sou obrigada a ir para a escola. O que te obriga exatamente a ir para a escola? O que vai acontecer se você nunca mais for para a escola? O que vai acontecer se você hoje não for para a escola? Então, assim, a gente começa a fazer perguntas com rapport, com a sintonia, ao invés de começar, porque você tem que ir para a escola, porque tá dando horário, porque que eu sei que é um desafio, isso acontece, ok, vai acontecer, somos humanos e tá tudo certo. A questão é, aconteceu hoje, tá bom, amanhã eu quero me tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, então amanhã como eu vou fazer diferente? Seguramente isso já nos ajuda a fazer diferente no outro dia. Por quê? Porque a mente e o corpo formam realmente um único sistema. Então, quando a gente começa a transformar a nossa percepção, os nossos pensamentos, é quase como que se automaticamente, ou se não num primeiro momento automático, mas se a gente faz isso com frequência, o corpo também vai respondendo assim. Então, a gente também vai começando a ficar com o corpo, né, de não chegar, mas de chegar.
Mas isso é muito prática, de pouco. Às vezes é um momento que consegue ser diferente, no outro dia vão ser 2 momentos, né? Exatamente. Porque é muito legal, assim, sempre que eu posso falar como praticante do que você ensina, muitas vezes eu falo, ai, não passou aquilo, eu podia ter feito diferente, mas não, os que eu faço é tão transformador que te dá uma coragem para fazer logo mais ali, porque é mais econômico de energia e é mais eficaz do que muitas vezes aquela maneira que a gente acha que é e que não está dando resultado, mas que a gente insiste às vezes. Olha, e a Adriele Matos, ela diz assim, a teoria é muito linda, que Deus nos ajude a colocar em prática esses conselhos maravilhosos. Mas não é algo que você vai fazer de uma hora para outra, né? De pouquinho, você né? vai, Talvez. Né? E acho que assim, né? Por exemplo, se você tirar daqui de tudo isso que a gente conversou, é a Adriele, né? Adriele, se você tirar uma única coisa, só uma, que você possa colocar em prática, seguramente isso já pode ser transformador. E quando, por exemplo, você fizer e de repente não saiu como você queria, uma coisa muito legal é a nossa capacidade de auto-perdão. Né? Ok, tudo bem. Né? Porque se eu ficar agarrada ali, viu, não deu certo mesmo, mesmo. Lembra, a programação neurolinguística diz, se o que você está fazendo não está trazendo o resultado que você quer, tenta faz diferente, não tem só um caminho. Você quer tocar? Olha, estão pedindo aqui uma que eu acho que você nunca tocou no Canta e Conta, dos Amigos. É verdade, quem pediu... O Elton! Aliás, eu amo essa música. O Elton, ele falou de um negócio importante, que acho que essa semana, domingo, agora começa o horário de verão. Né? Então, para vários estados aí, vários lugares do Brasil, o relógio muda, né? Adianta uma hora, e para alguns outros fica no mesmo horário. No mesmo horário, isso. Então, obviamente, a partir da semana que vem a gente vai ter que começar a mudar o horário que a gente vai começar o Canta e Conta aqui às 20 horas, o horário de São Paulo, não vai ser o horário para o resto para alguns lugares do Brasil, né? Então tem que ficar esperto, que aí começa às 19 para os outros lugares, né? Obrigado pela dica aí, Elton, porque realmente... Agora, ele pediu para tocar essa música, deixa eu ver se eu... Essa música a gente não toca no show também. Eu adoro ela e a gente não toca no show, mas a gente tem tocado cada música legal no show, né? O show tem sido tão bacana. A gente fez agora, nessa semana, terça-feira, a gente fez aqui no Teatro do Shopping Morumbi, foi incrível. E domingo dia 16, tem São José dos Campos, no SESI. 11 da manhã. 11 da manhã. É gratuito. É gratuito, é num lugar aberto, vai ser incrível. Quem estiver ali pela região de São José dos Campos, pode aparecer lá no SESI, tem que tirar o ingresso antes, né? Online, parece que tem que retirar online, que não é... O SESI geralmente 1 hora antes, você consegue tirar, pelo menos em São Paulo é assim, mas parece que o de lá funciona online, porque é muito grande, cabe muita gente. Deixa eu então só contar uma historinha engraçada dessa música que o Elton pediu, que é uma música que está no nosso canal dos Grandes Pequeninos no YouTube, é um videoclipe chamado Amigos, está no DVD, e essa música obviamente eu fiz pensando na importância dos amigos para todo mundo, e principalmente para a criança, para o universo infantil, né? Como é legal ter amigos e confiar nesses amigos e ter amigos que possam se divertir com você, dar risada, te ajudar. E quando a gente foi gravar, a nossa filha pequena, a Laurinha, as duas são pequenas, a Laurinha, ela estava gravando aqui comigo, eu tenho um vídeo tão bonitinho dela. Depois eu vou pedir permissão para ela, para poder mostrar isso para vocês. Que ela estava gravando com um fonezinho, e aí tem uma hora que fala assim, agora eu vou abraçar. Aí eu botei na letra, chá comigo, né? Deixa comigo, chá comigo, como a gente fala, no, chá comigo. Aí quando eu falei assim, Laurinha, agora quando o papai fala assim, agora vou abraçar, e você fala, chá comigo. Aí ela pegou e falou assim, chá? Eu falei assim, filha, chá. Mas, chá de bebê? Eu, como assim chá de bebê? Chá de bebê? Eu falei, não, é chá de deixa comigo. Ela, ai pai, chá? Ela não queria. Mas é o pensamentinho dela, né? Ela vai descobrindo aqui. Chá de bebê. Vamos ver se eu sei tocar aqui, Elton. Vamos lá.
Peraí. Como é bom ter amigos, amigos pra brincar e para conversar comigo, para gargalhar e me ajudar. Por isso eu digo, é muito bom saber que tenho bons amigos. Mas acho que eu tô no tom errado. Também acho. Peraí, deixa eu ver. Ajuda até pra mim. Como é bom ter amigos, amigos pra brincar e para conversar comigo, para gargalhar e me ajudar. Por isso eu digo, é muito bom saber que tenho bons amigos. Mas que gostosa amizade. Depois da escola vou-me embora e bate uma saudade. Mas é assim mesmo quando tem cumplicidade. Fica junto todo o tempo, que felicidade. Agora eu vou abraçar, chá comigo, meus amigos de verdade. Agora eu vou abraçar, chá comigo, meus amigos de verdade. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Eu adoro os meus amigos. Como é bom ter amigos, amigos pra brincar e para conversar comigo, para gargalhar e me ajudar. Por isso eu digo, é muito bom saber que tenho bons amigos. Mas que gostosa amizade. Depois da escola vão embora e bate uma saudade. Mas é assim mesmo quando tem felicidade. Fica junto todo o tempo, que felicidade. Agora eu vou abraçar, chá comigo, meus amigos de verdade. Agora eu vou abraçar, chá comigo, meus amigos de verdade. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Errei tudo aqui uma hora, era como tem cumplicidade. Felicidade duas vezes. O Elton falou que a Lua tava dançando lá. Coisa linda. Bia Madureira, muitos beijos. Cauana Barros também. Muita gente falando aqui. Muito bom. Puxa vida. Tinha um pedido tão legal aqui, desculpa já. Mas era pra gente pensar na semana que vem, porque as dicas e os pedidos são de extrema importância. Então, a Gabriela Reis está sugerindo aqui que para os próximos Canta e Conta, a gente possa falar aqui, Carol, sobre métodos, exercícios e afins para algumas situações. Por exemplo, hora de comer, tomar banho e dormir. Coisas, né, do dia a dia que às vezes empaca. E algumas dicas diretivas. Muito obrigada pela sua sugestão. Muito obrigada, ótimo. Olha, a Gabriela Reis está dizendo que vai lá em São José, que foi um sufoco para buscar os ingressos, mas que ela vai estar lá. Eba! A Joana Dark está pedindo um beijo para o Felipe, que é o sobrinho dela, que vai tocar essa música que eu acabei de tocar no aniversário dele. Beijo, Felipe! Muita gente, olha... Na verdade, eu fiquei aqui tendo um trabalhão para poder colocar no YouTube, e aí a gente acabou fazendo pelo Facebook. Eu achei tão legal fazer pelo Facebook. Eu tô achando que isso foi a chuva nos trouxe esse benefício. É muito legal poder falar com mais gente e ouvir todo mundo que tá junto. Exatamente. O YouTube é maravilhoso, a gente só consegue às vezes falar com 25 pessoas, depois não acessa mais. E eu queria também agradecer porque a Janaíne, lá já tem um tempinho que ela botou esse comentário, mas ela disse assim, puxa, como é legal ter um projeto desses com umas músicas tão legais, um projeto autoral. Ela falou assim, faz-me lembrar as coisas do Toquinho e do Vinícius de Moraes. Eu fico extremamente honrado de ter essa comparação com o meu trabalho. Mas ela falou, e as coisas da década de 80, é muito bacana o projeto. E muita gente tem elogiado musicalmente o Grandes Pequeninos. Eu acho isso muito legal, porque afinal de contas, né, sou músico. E fico muito feliz de ouvir isso aí de vocês. E muita gente elogia o que a gente está fazendo aqui.
no Canta e Conta, que é tentar trazer informação legal, pertinente para a educação dos filhos com essa querida que é a Carolina Salles. E Carol, como a gente já está no Facebook, é uma maneira de você dizer para quem já está nessa plataforma sobre a sua página, que tem tanta coisa legal também, né? Legal, então tem assim, a página oficial tá saindo do forno verdadeiramente. Eu fiz hoje, mas ela ainda não tá disponível. Uau! Então hoje é o dia de comunicar. Verdadeiramente, a gente tem duas páginas, duas fanpages. A da Nunes Clínica, que é o local onde eu atendo, que é uma clínica maior, tem outros profissionais de outras áreas, então é só acessar a Nunes Clínica no Facebook. Tem a minha página, que é Carolina Salles, e tem a página do iBetter, que tá ficando pronta, que vai ser, daqui a pouquinho tá saindo do forno, o site, a fanpage, o Insta, e aí eu vou comunicar. Isso, aí a gente vai avisando daqui a pouco. Mas se entrar em Carolina Salles, você já consegue ter acesso ao conteúdo. Mas é super legal, porque depois que passa, vem outras ideias. E ali também, com a Carol, vocês podem já, né, colocar sugestões pelo Facebook, sim, porque na hora da gente pensar nos próximos temas, ela consegue... No Insta também, vocês também, né, tanto no Insta como no Face, podem escrever Carolina Salles Coach. Não, eu mudei, Carolina Salles Coach. Aliás, ela tem feito aqueles snaps do Insta, eu tenho acompanhado sempre. Ah, é? Todo dia de manhã eu ouço lá, são mensagens bem legais, assim, para você começar o dia, porque ela sempre fala assim, que tal você fazer alguma coisa diferente? Eu aprendi, legal. A semana passada, eu estive aqui com a Tânia e com o Jair, a Tânia falou, olha, descobri isso. Eu falei assim, nossa. Eu sou menos ligada nisso quando eu descubro minha. Aí eu falei assim, uau, que incrível. Aí ela me disse, começa a fazer amanhã. Eu falei, começo a fazer amanhã. E aí comecei a fazer, e aí tô fazendo todos os dias. Porque acho que é legal se a gente coloca em prática, né? Se a gente faz. Não, e deixar a mensagem que você passa, né? Alguma coisa pra gente fazer o dia realmente ser diferente. Sair do automático, onde dá para sair. Onde dá para sair. Isso é muito bom. Gente, a gente obviamente hoje começou muito depois por conta desse problema técnico, mas a semana que vem eu vou já vou decidir aqui. A partir de agora o Canta e Conta vai ser do Facebook. Mas é legal ver também que vocês depois sobre essas travadas, ou não, se depois parou de travar, ninguém mais falou. Talvez foi o início. Para algumas pessoas ainda continua travando. Mas eu acho que isso é mais talvez um horário, ou a região, ou a internet da pessoa, às vezes acaba não acompanhando tanto principalmente o vídeo em HD, por isso que eu pedi para tirar ali o vídeo de HD, mas depois o pessoal reclamou menos. Mas assim, eu quero muito agradecer, porque foi incrível fazer aqui no Facebook, foi meio que sem querer, mas foi muito legal. E o mais legal foi que vocês vieram com a gente. Isso foi incrível, muito bom. E a gente, no Canta e Conta, nossa preocupação é sempre trazer coisas relacionadas aos nossos pequenininhos, né? Então a gente está aqui toda semana, toda quinta-feira, às 8 da noite. Quando a gente não puder, a gente sempre avisa, mas temos conseguido manter, né? Estamos mantendo uma frequência boa, então toda quinta-feira às 8 da noite, lembrem-se mais uma vez que nesse domingo muda o horário para vários estados do Brasil, para outros não, então a gente continua no horário de São Paulo, tá? Sempre 8 da noite, horário aqui de São Paulo, que acompanha o horário de Brasília, né? O horário oficial brasileiro aí e tal. Vocês do Nordeste, sortudos, com esse tempo incrível, vão ter que se adaptar ao nosso. Então aqui vai começar às 8, em alguns lugares aí do Brasil, vocês vão ter que acompanhar às 9 da noite, mas é por conta do horário de verão. Mas é sempre às 8 da noite aqui do horário de São Paulo. Eu quero muito agradecer as pessoas. Peraí, tem uma coisa aí que vocês estão encostadas aí atrás. Momento propaganda, porque a gente esperou tanto chegar. Aí eu falava que, Carol, vai chegar almofada pra gente encostar, e é tão bonitinho. O melhor de tudo são as mensagens. Todo mundo tem o direito de viver e sonhar. Exatamente. Essa camiseta da Tânia é uma mensagem mais... Take me away. O que você achou que era? Tava vendo só o Take Me.
Tem Huawei, gente! Eu falei assim, gente. Na minha frente! Pensar isso aí. Take me away. Mas ó, essas almofadinhas tem. Puxa vida, eu tava aqui com a capinha do meu celular e agora eu deixei ali fora. Mas tem capinha de celular, tem canequinha, tem camiseta, tem e tá aí? Tem esse. Eu tenho o mousepad, ó lá. Vou mostrar aqui. Mostra aí, ó. Aí, ó. Normal é ser diferente. Normal é ser diferente. É o mousepad. Tá vendo? Que legal. E tem também, ó, o DVD. O DVD tá vendendo com exclusividade na nossa loja online. Por enquanto você não vai encontrar nas lojas convencionais, é só na loja online e nos nossos shows também. Mas na loja online é loja.grandespequeninos.com.br. Que mais? Discovery Kids estreou já há 2 semanas. Para quem ainda não assistiu, assista. É sempre sábado às sábado às 16 horas e domingo às 18 horas, reprisando. É o Grandes Pequeninos Chefs, são as nossas pequeninhas cozinhando lá com os chefs incríveis e fazendo receitas. A partir dessa semana, provavelmente a gente já vai colocar umas receitas também aqui na nossa página no Facebook e no Instagram, que é para quem acompanhou o programa poder também fazer a receita em casa, se quiser, né? E o que mais? Show! Dia 16 agora, domingo, em São José dos Campos, no SESI. A nossa agenda a gente tem tentado colocar aqui no Facebook, porque o nosso site a gente está reformulando, então ele está meio paradinho. É melhor você acompanhar aqui pela página dos Grandes Pequeninos no Facebook, tá bom? E, gente, muito obrigado. Tem um monte de gente falando, vem para o Rio de Janeiro, vem para Olímpia, vem para Belém. Que delícia! Vem pra... Ixi, tem muita gente pedindo aqui pra gente ir. É o seguinte, chegue lá no lugar onde você costuma ir ver shows ou teatro e tal. Fala assim, tem que trazer o Grandes Pequeninos. A gente tem que ver o show desses caras aqui. Que aí a gente recebe o convite e vai. Certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal. Um beijo para todo mundo, né, Carol, né, Tânia? Muito beijo. Obrigada por estarem aqui, Carol. Obrigada, sim. Eu que agradeço. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão a cada um de vocês. É isso aí. Então, uma ótima noite, um ótimo final de semana aí para todo mundo, com muita luz, com muita paz, muito amor e muitos grandes pequeninos. Valeu!